O papo que rola na internet é que a Vivi Bora e o Vini Júnior estão em crise. Será? Bom, julgando pelo comportamento de ambos e pela falta de interação entre eles nas redes sociais, está um tanto quanto estranho, visto que o relacionamento deles é mais observado do que a encomenda da Shopee quando sai para entrega. Então filma esses demônios, produção! E segundo fonte Águas de Lindóia, essa crise entre os dois começou porque a Vivíbora descobriu que o Vini Júnior foi a uma festa escondido. E ela descobriu isso através de um stories em que ele aparecia ao lado de outras mulheres. E assim que ela soube dessa informação, ela pediu um tempo para pensar. Mas tempo pra pensar em que, chifrinha? Tá querendo tempo pra pensar que música que você vai tocar quando ele fizer dos seus chifres um berrante? Porque assim, numa partida, a gente só pede tempo quando a gente vai substituir o jogador, viu? Porque está claro que você mergulhou nas incertezas do amor. Engraçado que tempo pra ir pra festa escondida ele tem, né? Agora tempo pra vir pro Brasil pra ficar com ela ele não tem não. Porque é só vem a nós, porque ao vosso reino mesmo nada, né? Então isso quer dizer que se a Vivíbora terminar com o Vini Júnior, então ele volta pra Jurandirlândia, né? E após essas especulações, o comportamento dos dois começou a ficar muito suspeito. E neste final de semana, a Vivíbora foi curtir o show do Henrique e Juliano. E chegando lá, ela começou a gravar uma série de vídeos dançando e colocando na legenda dos stories frases com supostas indiretas, como essa aqui, por exemplo. Era pra amar, traumatizei. Mulher, pelo amor de Deus, quantos anos você tem? Em ficar postando indireta nos stories é cafoníssimo! Eu também fazia isso, viu, Mona, quando eu tinha 12 anos. Que pode! E é engraçado que cada um deles está vivendo uma fase diferente, porém com a trilha sonora de uma música do Henrique e Juliano. Porque enquanto a Vivíbora está aqui no Brasil cantando Traumatizei do Henrique e Juliano, o Vini Júnior está lá em Madrid curtindo a sua vidinha de balada escondido. Ou seja, o Vini Júnior não cuida bem dela. E os rumores dessa crise se intensificaram quando a Vivíbora subiu no palco do show e ficou dançando com o Léo Foguete. E aí foi o suficiente pra internet já shippar o casal. Vivíbora e Léo Foguete do tipo NASA saindo da atmosfera. E em seguida, o Léo Foguete do tipo NASA saindo da atmosfera se pronunciou dizendo que eles são apenas amigos e que tanto ele quanto a Vivíbora são comprometidos. Ou seja, ele mandou todo mundo parar de fumar sazão estragado e parar de ficar criando fanfic na cabeça. E agora a crise do namoro chegou no local onde eles mais flertavam na internet, que era nas fotos recém-publicadas em suas redes sociais. Porque no início do namoro, quando o Vini Júnior ameaçava postar qualquer foto no perfil dele, a Vivíbora já estava lá igual uma varejeira nas trincheiras, sendo a primeira a curtir e comentar. Agora, depois dessa crise, ela nunca mais comentou nem mais um nu, porque o nu deve ter virado um mu. E muito menos o Vini Júnior está interagindo com as fotos da Vivíbora, porque se antes ele curtia e comentava em tempo recorde, hoje em dia ele trata as fotos da Vivíbora iguais aos anúncios do YouTube, ou seja, ele ignora em 5 segundos. E em meio a rumores da crise, a melhor amiga do Vini Júnior postou um stories da Vivíbora neste domingo, dia 3 de maio, assistindo a um jogo do Vini Júnior na TV, e na legenda ela escreveu, concentrada assistindo ao preto dela. Ah, tá. E este stories foi tão convincente quanto o comercial da Vivíbora tentando nos convencer que ela toma Itaipava. E outra, essa fofoca ainda piora, porque justamente nesta segunda-feira, o Vini Júnior postou uma foto dele com a Vivíbora em seus stories e com um coração, justamente porque estavam especulando que o namoro deles estava em crise. Só que 2 horas depois, o Vini Júnior apagou essa foto dos stories, muito provavelmente porque a Vivíbora nem repostou. Então, pelo visto, a única fidelidade que o Vini Júnior tem é só com o Real Madrid mesmo, porque na vida amorosa ele joga sem cláusula de permanência. Só que o Dias de Luta, Dias de Derrota já havia passado informação para a Vivíbora sobre algo que o Vini Júnior havia feito. Só que agora dependia da Vivíbora o que ela iria fazer com essa informação. Disse pra você que o Léo te deu o maior presente que você precisava. Porque sabe qual é o melhor presente? Fidelidade. Então, aproveita e faça o que você quiser com essa informação. Então, pelo visto, o Vini Júnior fez merda com certeza, né? Agora, resta saber se para mostrar arrependimento, o Vini Júnior vai participar da nova mentoria para homens, que ao invés de subir a montanha, eles estão subindo as escadas e sendo jogados num mar de mãos, tal qual em Meninas Malvadas, para mostrar arrependimento. Mona, mas como assim? A senhora não disse que iria esperar a Copa acabar para terminar o seu relacionamento? Já tá pedindo tempo no amistoso? Ah, não. Em 2010, o hit da Copa foi o Waka Waka. Em 2026, você vai lançar É o Gaia Gaia. Porque se continuar desse jeito, a tatuagem mais 34 que você fez vai se tornar mais 34 chifres, né? Te valorize, mulher. Vivíbora acaba de anunciar o término do seu namoro com o Vini Júnior, chocando um total de 0 pessoas, né? Porque já estavam tendo rumores de que o namoro dos dois estava em crise e que tinha um prazo de validade. E agora a gente vai analisar se este foi um término de um grande ciclo ou de um grande circo. Então filma esses demônios, produção!
E primeiramente a Vivíbora postou um texto de pronunciamento de término em seu perfil em que ela dizia que eu vou sempre me permitir viver, viver algo de verdade, sem medo, sem cálculo e sem deixar de ser quem eu sou. Como assim não é nada calculado, sendo que a história voltou a se repetir exatamente da mesma forma? Horas antes de anunciar o término, age naturalmente, vai pro estádio, torce, chama de meu gato, de meu lindo, usa jaqueta com o rosto dele, só faltou usar a coleira e o dente cravejado. Ainda para completar, ela anunciou o término do namoro com Vini Júnior exatamente no mesmo mês que há um ano ela havia anunciado o término do seu casamento com Zé Felipe Ret. Detalhe, toda foto de anúncio de término, a Vivíbora sempre está sentada. E já neste segundo parágrafo, ela disse que ela se dedicou muito na relação, que ela é muito trabalhadora, muito focada e que ela se permitiu viver tudo isso sem criar nenhuma barreira e que ela sempre prezou pelo respeito dentro de qualquer relação. E todo mundo pensando que ela ia esperar a Copa terminar, mas ela antecipou. E agora o Vini Júnior não está mais na área da Vivíbora como titular, porque ele acabou de ser expulso. Olha, eu sinto muito, mas isso já estava nítido que iria acontecer a qualquer momento, porque estava extremamente visível que ela estava amando em voz alta, enquanto ele estava amando em ASMR. E agora o próximo passo da Vivíbora com certeza deve ser comprar o time do Real Madrid só para demitir o Vini Júnior, porque ela acabou de perceber que o 7 nunca trouxe sorte, desde quando o Brasil perdeu de 7-1, porque ela estava vivendo no modo antes mal acompanhada do que só. E ela continua o texto de pronunciamento dizendo que, preste atenção neste trecho, ao longo da minha vida eu aprendi nunca negociar aquilo que para mim é inegociável. E o que é inegociável dentro de qualquer relação? Lealdade, respeito, confiança. Resumindo, traição é traição, romance é romance. E foi assim que ela deve ter descoberto mais um chifre. E chocando um total de 0 pessoas, né? Porque uma relação que já começou com traições antes mesmo dela ser assumida, não iria ser diferente quando ela se tornasse a titular, né? Porque ela só deixou de ser traída como ficante para ser traída agora como a namorada. E para ela postar este textão, é sinal de que ela já havia ficado em silêncio por muito tempo. Ou seja, ela já engoliu muita coisa calada do Jurandir Júnior. Aí ela continuou o pronunciamento dizendo que, então, quando algo deixa de fazer sentido, eu prefiro ter maturidade para encerrar com carinho do que permanecer por permanecer. Eu tô vendo carinho mesmo, cheio de alfinetadas nas entrelinhas do texto, e ela só não colocou o horário com as bandeiras neste stories, porque o acerto de contas final com o Jurandir Júnior vai acontecer às 15 horas na quarta-feira no Largo de Bangu. Não, e é engraçado que nos pronunciamentos de términos é sempre com muito carinho, mas no off, se antes a Vivíbora o chamava de meu gato, agora ele foi usuário não encontrado. E foi assim que o Vini Júnior deve ter ido de fomos bloqueados. E a Chifrinha continua o pronunciamento dizendo que hoje escolhemos respeitar o caminho um do outro. Torço muito pela felicidade do Vinícius. E tudo isso com muito carinho. Ih, chamou de Vinícius? É porque ela tem caralhadíssima com ele, viu? Com certeza ele aprontou muito. Ele deve ter achado que pular na cerca contava como cardio antes do jogo. E apesar dela estar em Madrid, o chifre deve ter sido real, viu? Mas agora falando sério, gente, todo este excesso que ela demonstrava durante a relação era nítido que escondia uma falta. E quem ama por dois, uma hora percebe que está vivendo um monólogo sentimental disfarçado de casal. Isso só comprova que, ao contrário do que ela havia postado, ela não estava vivendo o poder de uma relação segura. Porque se ele tentou flexibilizar algo que para ela considera inegociável, ela estava se sentindo muito insegura dentro da relação. E ela finaliza o pronunciamento dizendo que eu peço respeito com a minha família, estou zoando. Eu peço o respeito de todos e que essa seja uma virada na página da vida de cada um, assim como será na minha. Obrigada. Não, mas eu não vou virar essa página tão rápido assim não, querida, porque você perturbou durante meses a internet inteira com este relacionamento seu. E agora vem pedir compreensão? Vou compreender nada não, vai, desembucha logo e conta o que esse Jurandir aprontou, viu? E nem vem com esse papinho de que terminou com maturidade e que é tudo com muito carinho, amor e leveza, porque quando o Mariano termina, isso é sinal de que ele já estava vivendo luto dentro da própria relação e enterrando as decepções em silêncio há meses. Então eu acho melhor você contar, porque se você não contar, daqui a pouco quem vai contar é o Léo Dias de luta, Dias de derrota, viu? E depois de mais um término, a Tigrinha pode tirar uma lição muito importante disso, viu? Porque homem e jogos de apostas têm algo muito em comum. Quanto mais você divulga, mais as chances de você sair no prejuízo, viu? E não é que já descobriram o motivo do término da Vivíbora com Vini Júnior, mas tratando de jogador de futebol, é óbvio que o motivo envolveria outras mulheres, né? Isso quer dizer que o Hexa não vem, porque para conquistá-lo exige fidelidade tática. Ou seja, 2026, o chifre é nosso. Então filma esses demônios, produção!
Primeiramente, a equipe do Léo Dias de Luta, Dias de Derrota, disse que o término do casal V&V, Vergonha e Vexame, foi em decorrência dessas duas modelos, a loira e a morena. E se o Vini Júnior ficar no meio das duas, teremos o crossover do grupo El Chan. Mas se bem que é muito melhor segurar o Chan do que segurar o chifre, né? E o Léo Dias de Luta, Dias de Derrota havia sido informado que essas duas modelos barra influencers são de Piracicaba e estavam hospedadas no hotel da Espanha a convite do Vini Júnior. Só que a Vivíbora já havia sido alertada pela Indefesa Chifrio sobre a presença dessas duas modelos na cidade, antes de ir ao estádio assistir o jogo. Só que aí ela só esperou o momento certo para lançar um novo perfume da Oi Chifre, o La Separación. Só que até aí tudo bem, porque durante o jogo, a Chifrinha ficou no estádio torcendo pelo Jurandir Júnior, chamando de meu gato, de meu lindo. Só que o estopim do término aconteceu foi no pós-jogo, quando eles foram jantar num restaurante para comemorar a vitória do time. E chegando lá com quem eles coincidentemente se encontram, sim, com as modelos, que aparecem igual NPC de missão secundária de relacionamento. Mas eu queria muito saber como que foi esse encontro entre a Vivíbora e as modelos. Mas não se tem informações sobre o que aconteceu de fato neste encontro no restaurante entre a Vivíbora, o Vini Júnior e as modelos. Eu não sei o que eles pediram para jantar. Eu só sei que na sobremesa eles serviram torta de climão. Porque logo após este episódio, a Vivíbora apagou as fotos que ela havia postado no feed, registrando este dia no estádio. E horas depois, ela anunciou o término com o Vini Júnior. Término esse que foi comparado com o término da Angelina Jolie com Brad Pitt. Só que estas modelos que trabalham na agência VASP foram procuradas pela equipe do Léo Dias de Luta de Derrota para contar o que de fato aconteceu durante este encontro no restaurante. E quando elas foram perguntadas, elas responderam que este encontro não passou de uma mera coincidência. Coincidência. Ah, tá. Então eu sou o Harry Potter, né? Ah, para de ser trouxa, mulher. E a equipe do Léo Dias de Luta de Derrota entrou em contato com a assessoria do Vini Júnior para perguntá-los quem são essas modelos e por que o Vini Júnior as convidou. E aí a assessoria do Vini Júnior o respondeu dizendo que, na verdade, essas modelos são convidadas dos amigos do Vini Júnior e do Éder Militão. E jogou até o Militão na roda. Eu gostei que a assessoria do Vini Júnior respondeu assim: eu posso cair, mas eu caio atirando. E o amigo do Vini Júnior e do Éder Militão citado nesta conversa é o Mazinho, que inclusive estava neste fatídico dia onde o Vini Júnior teve sorte no jogo, mas azar no amor. E adivinha quem estava sentado ao lado do Mazinho assistindo a partida? Ele mesmo, o Éder Militão. Mas o Éder Militão já foi logo se pronunciando dizendo que isso não passa de suposições infundadas criadas pela internet e que ele quer provas concretas que ele tem alguma ligação direta com essas modelos de Piracicaba City. Agora imagina o Éder Militão no meio dessa fofoca toda. Logo ele que está casado e a esposa dele está grávida, ele jamais faria isso com uma mulher grávida, né? Porque em todos esses anos nessa indústria vital, se apagar o passado dele, essa deve ser a primeira vez que acontece. E logo após o término, o Jurandir Júnior voltou para a Jurandirlândia e já começou a seguir mais de 50 mulheres em suas redes sociais. Não é possível, gente. O lote de fabricação desses homens só pode terminar em um, né? Alguém por obséquio notifica a Anvisa para retirá-los de circulação? E o pior de tudo é que a Vivíbora sabia exatamente onde é que ela estava se metendo, porque o Jurandir Júnior já havia dado sinais de que ele não tinha caráter desde o início, quando eles ainda estavam ficando. Só que ela ignorou esses sinais. E os mesmos sinais que a gente ignora no início são os mesmos sinais que fazem a gente terminar no final. Não é possível, gente. Ao invés da Vivíbora estar farmando aura, ela está farmando Gaia.